Devocional, Salmo 38, o pecado e o pecador. O Salmo 38, escrito por Davi, retrata a relação entre o pecado e o pecador. Divido esse salmo em duas partes. Na primeira parte, do versículo 1 ao 14, o salmista demonstra as consequências do pecado na sua vida. Davi está contando, a partir da sua própria experiência, todo o mal que o pecado produz na vida do pecador. E na segunda parte deste salmo, do versículo 15 ao 22, o salmista expõe as atitudes que o pecador deve ter em relação ao pecado. Trata-se de um salmo, portanto, que demonstra de modo prático o que o pecado faz na vida do pecador e o que o pecador deve fazer em relação ao pecado. Vejamos mais detalhadamente. Em primeiro lugar, o que o pecado faz com o pecador? A. O pecado atrai a decadência espiritual e a ira do Senhor. Versículos 1 e 2. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. B. O pecado causa esgotamento físico. Versículo 3, parte B. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. C. O pecado traz peso espiritual sobre a vida. Versículo 4. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. D. O pecado traz dor, cansaço e abatimento ao coração. Versículos 6 a 8. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. E. O pecado produz fraqueza espiritual e desesperança. Versículo 10. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Meu irmão, como podemos perceber, são terríveis as consequências do pecado na nossa vida. O pecado traz decadência espiritual, compromete nosso relacionamento com Deus, enxerta peso e sobrecarga nos nossos lombos e nos faz adoecer fisicamente e espiritualmente. E o pior é que quanto mais comprometidos com o pecado, mais cegos nós podemos ficar quanto aos resultados desastrosos do pecado na nossa vida. E é por isso que o salmista corre para o Senhor, clamando por seu perdão. O pecado de Davi não é identificado nesse salmo, mas é provável que seja diferente daquele mencionado no Salmo 51. Uma coisa é certa aqui: Davi ama o Senhor, e ele está consciente dos prejuízos que o pecado tem causado na sua vida, e é por isso que ele trilha o caminho da redenção. Em segundo lugar, o que o pecador deve fazer em relação ao pecado? Na segunda parte do Salmo, Davi apresenta a maneira correta de lidar com o pecado. A. Confissão. Versículo 18, parte A. Confesso a minha iniquidade. Meu irmão, o princípio da confissão se estabelece em toda a Bíblia. Neemias 1, versículo 6, parte B. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Daniel 9, 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel. Marcos 1, 5. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Atos 19, 18. Muitos dos que creram vinham e confessaram e declaravam abertamente suas más obras. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, abra sua boca e confesse seus pecados para Deus. Não faça isso de modo inconsequente e superficial. Pecado tem nome. Se você olha de maneira impura para a mulher do outro, diga para Deus: eu sou adúltero, Senhor. Perdoa-me e cura-me. Se você não dá o dízimo e tem dificuldades para ofertar, diga para Deus: eu sou ladrão, Senhor. Tenho me apropriado do que pertence ao Senhor. Sou egoísta e mesquinho. Preciso do teu perdão e da restauração do Senhor na minha vida. Enquanto não enxergarmos o nosso pecado com a gravidade que ele tem, permaneceremos na hipocrisia, com aparência de santidade, mas podres na realidade. E tão importante quanto esse passo da confissão é o passo do arrependimento. B. Arrependimento. Salmo 38, versículo 18, parte B. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Nosso pecado precisa nos trazer dor. Devemos gemer e chorar por nossos pecados. Mas um choro e uma tristeza que sejam acompanhadas de mudança de atitude, porque o verdadeiro arrependimento nos faz mudar a rota, voltar ao caminho correto. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que oprimia, não oprima mais. Aquele que enganava, não engane mais. Quando Jesus perdoou a mulher adúltera, ele disse: vá e não peques mais. Meu irmão, que hoje,
A partir da meditação no Salmo 38, você tome consciência do que o pecado faz na sua vida e do que você deve fazer em relação ao pecado. Arrependa-se dos seus maus caminhos, confesse os seus pecados e experimente a cura e a redenção do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe. Pastora Érica, Timor-Leste.